Tudo bem, dona Marlene? Tudo bem? Nossa, melhor agora, né, pastor? Que bênção, hein? Que Olha aí, nós bênção temos mesmo, mais pastor. de Eu aqui 1.000 na tua casa, pessoas. muito bem recebida, é uma delícia. Que bom. Você sabe que tê-la aqui com a gente é um prazer muito grande. Obrigada. Para mim é uma Marlene, honra. a dona Marlene tem uma história muito bonita, não é? Vamos compartilhar um pouquinho da sua história para ajudar o pessoal. Você ficou viúva com quantos anos? Eu fiquei viúva com 36 anos e Deus ficou, então, substituiu meu marido muitíssimo e muito mais e mais e mais e criou meus filhos para mim, né? Então, eu digo que foi que Deus criou meus filhos daquela época em diante. E daí eu comecei a trabalhar um pouquinho e trabalhar fora e depois eu voltei para aquela vocação que eu tinha, que é gostar. Foi verdade mesmo, isso é uma coisa que quase eu não comento. Mas eu fiquei tão assim enjoadinha de trabalhar, dando aula, que eu falei, olha, eu vivo com o dinheiro que eu tenho e eu vou pregar o evangelho. Eu saí mesmo da escola por causa disso. É verdade. E até hoje eu amo fazer estudos assim, dar estudos, eu gosto. É a Que minha vida, bênção. é a minha alegria. Que Eu bênção. fico Agora, contente quando eu estou você dando ficou estudo. viúva com Por isso que eu estou 36 anos, você contente. teve quantos filhos? Como? Quantos filhos você teve? 8. Agora, gente, presta atenção. Ela ficou viúva com 36 anos, teve 8 filhos, se formou na universidade, fez pós-graduação, deu aula até se aposentar e Não me hoje aposentei, ainda. não, eu não me aposentei, pastor. Eu desisti porque eu falei, eu vivo com o dinheiro que eu tenho e eu vou pregar o evangelho. Foi exatamente isso. Eu falei, Ótimo. cada Agora, filho agora cada um vai se sustentando, eu vou pregar o evangelho. Porque senão eu fico ótimo. ensinando o aluno, que o aluno, ele dá trabalho, e o evangelho é a gente que precisa, né? Então, foi isso mesmo, estou falando diante de Deus essas coisas, pode Que acreditar. bênção. Então, É. ô Marlene, sabe o que eu quero hoje? Por exemplo, você está falando aí com muitas mães novas, pais novos, pais que têm um filho, 2 filhos, e acham tão complicado. Você teve 8. Então, É, eu queria que você ficasse foi muito à projeto, vontade. Ficasse foi muito à projeto vontade. familiar. Ótimo. Ficasse Projeto muito à familiar, vontade 10 para filhos, deixar tivemos uma 8, tá bom. palavra. Tá. Eu quero que você fique muito à vontade para dar uma palavra, então, aos Pois não, eu pais estou que muito precisam. contente de Tá? poder falar uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo. Pode falar. Então, a pergunta foi, como implantar a cultura do reino de Deus no coração dos filhos? Como implantar a cultura do reino? E é interessante, olhando para trás, porque eu tenho bastante tempo a olhar para trás, como o senhor falou, eu vou fazer 86 anos. Que gostoso, né? Que Então, bom. olhando para trás, a nossa visão, vamos dizer assim, de relacionamento com Deus, ela se circunscrevia, vamos dizer assim, a nossa casa e a igreja. E a gente tinha que dar bom exemplo, porque a finalidade era dar bom exemplo. Tudo é questão de visão. Daí acontece o seguinte, o tempo foi passando, nós falamos então já com mais força na noção de igreja. Mas hoje tem subido à tona essa expressão, reino de Deus. Porque a igreja é o lugar, vamos dizer assim, onde Cristo reina também, ele é o cabeça. Foi isso que aconteceu quando? Aconteceu no Pentecostes, quando com aquelas 120 pessoas, com os apóstolos, então, vamos dizer assim, desceu o Espírito Santo e foi colocado, vamos dizer assim, o coroamento daquele grupo com o nome de igreja, de assembleia. Assembleia, aqueles que são chamados para fora, porque a igreja tem essa missão de ir para fora pregar o evangelho. E Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros, o que Paulo fala nas suas cartas. Só que agora, pastor, nós temos visto que tem se levantado, vamos dizer assim, dentro da visão, vamos dizer assim, a visão do povo de Deus, a noção de reino. Será que é porque nós estamos percebendo que nós estamos no comecinho das dores para o advento de Cristo, que Jesus vai se mostrar de novo, vindo aqui arrumar a nossa terra para levá-los para o reino? Todo mundo hoje só fala em arrebatamento, só fala em finais dos tempos. Mas a sua pergunta que o senhor fez foi como implantar a cultura do reino de Deus. Você não pode implantar nada que não esteja enraizado em você primeiro. É verdade. Primeiro tem que estar enraizado. É verdade.
Nós temos que ter raízes, porque a árvore que não tem raiz, e Deus falava isso, Jesus Cristo falava para a figueira que não dá fruto, tem que ser cortada e lançada no fogo. Como o judeu fala que o homem que não quer ter uma família, não quer ter filhos, ele é um assassino. O homem que não quer ter filhos é um assassino. Olha aí, gente. O homem que não quer ter filhos é um assassino, porque ele está obstaculando o reino de Deus na terra, a implantação do reino de Deus na terra. O reino de Deus não é uma turminha só. Deus fez a família porque ele quer ficar com o povo, não é que ele precisa de nós, mas ele quer dar felicidade para aquele que é a coroa da criação, que é o homem, embora o homem seja inferior aos anjos. Não é verdade, né? É verdade. Então, a cultura do reino de Deus, ainda que o seu menino estava falando para sua esposa, que o seu menino encontrou nos seus guardados o reino de Deus de ponta cabeça. Quem comprar aquele livro, eu quero fazer propaganda, não estou ganhando dinheiro nenhum em cima da propaganda, mas eu mesmo comprei uma caixa para distribuir para as pessoas, para abrir a cabeça, de ter a visão do reino de Deus. Então, a gente pergunta, como implantar a cultura do reino no coração dos filhos? Não estou agradando o senhor de jeito nenhum, mas a palavra corretíssima aqui é coração. Porque a educação se faz no coração. A educação não é na mente, a educação é no movimento do coração. E eu queria também explicar também duas expressões. Uma coisa é você ter uma atividade, ser muita atividade, ser um ativista, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você trabalha, você estuda, faz faculdade, faz não sei o quê, não sei o quê, mas tem a filharada. O primeiro objetivo, o principal objetivo da nossa vida é formar discípulos para Deus. Exato. Isso está até no Catecismo do Westminster, no primeiro capítulo do Catecismo do Westminster, está escrito, o primeiro item, o homem foi criado para glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Quer dizer, vai glorificar e gozar da presença de Deus. Então, o que é interessante? Todo esse ativismo nosso é como vento, como está escrito em Eclesiastes, porque a verdadeira finalidade da gente é você criar discípulos para Cristo. E veja bem, não é criar líderes, não. Porque nós temos muito cacique e pouco índio. O senhor concorda, não? É verdade. Nós temos que criar líderes. E o senhor falou uma coisa tão importante, eu estava falando para sua esposa, mas ele está falando tudo que eu quero falar. Como é que ele está falando antes? Então, continuando a cultura do reino. O reino de Deus, gente, não é um lugar, um espaço, não. Não é. Preste bem atenção. Quando João Batista, o primo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. A primeira palavra de Jesus na terra foi arrependei-vos, o reino de Deus está no meio de vós. Porque ele era o reino, né? Uhum. Ele é o rei do reino, e ele trazia o reino dentro dele. Então, a gente não entra no reino de Deus. Eu quero avisar os ouvintes. O reino de Deus é que entra em nós, porque nós mudamos a nossa vida, o que combina com Romanos 12, que fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês vão oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? E eu estava falando aqui, olha, que quando o senhor estava falando, eu estava anotando aqui, Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 3, que fala, o senhor logo falou no começo assim, pastor, que a criança, ela tem que mostrar que ela é do reino, nós temos que mostrar que somos do reino. Malaquias de 1 a 3 falou, olha como é interessante como o Espírito Santo trabalha. O capítulo, esse capítulo, ele fala assim, que o arauto de Jesus foi João Batista. Depois veio Jesus, falou. E ele falou, mas quem que vai suportar quando Jesus vier para nós nos buscar, ou vier para ficar em nós? Porque ele, olha como é interessante, ele vai, como um ourives, ele vai purificar o povo, porque o trabalho de Deus foi um trabalho de purificação. Ele purificou o povo com o seu sacrifício, morrendo na cruz, para nos dar a salvação, e ao mesmo tempo,
Ele, como palavra, trouxe a sua palavra, aquela palavra que dá raiz para a gente, que nós somos enxertados na palavra de Deus. Ele dá essa palavra e nós vamos nos mudando. Olha como é interessante. Ele falou, ele veio como ourives, que ele vai purificar o ouro, vai tirar as escórias. Ele veio para purificar o povo, para tirar a escória, tirar aquela craca, aquela sujeira do pecado do coração do homem. E só que ele é o agente purificador, mas também é aquele que purifica. E ele vai ser como a potassa do lavandeiro, que vai deixar tudo branquinho. Agora presta atenção, eu conversando com ourives, preste atenção, diga assim, vocês, meus amados ouvintes, conversando com ourives, eu perguntei para o ourives se ele sabia qual era o ponto mesmo, mas o ponto que o ouro fica limpo. Ele falou, eu pego umas folhas, ele falou para mim, eu pego então, tipo assim, daquele melita, que a gente põe o café, eu ponho o ouro lá, acendo embaixo uma chama, e não sabe o processo que acontece? O ouro, a sujeira cai tudo embaixo e o ouro vai ficando limpo. Ele faz a segunda vez, com novos papéis, vai ficando limpo. E eu falei, qual é o sinal? Olha, meus amados irmãos e amigos, vocês, para saberem como vocês estão espiritualmente, como seus filhos estão, como a sua família está, se vocês querem um milagre, como o pastor está falando aí, nesses 21 dias, nós vamos fazer esse treinamento. Olha como é que você sabe que o ouro está no ponto certo que pode ser usado? O ourives falou, quando o ourives pode enxergar a própria face no ouro, Que então coisa! ele está purificado. Então eu só serei purificado quando as pessoas se encontrarem comigo, sentirem Deus no coração. Que coisa! Tremendo. É isso. Então, quando o senhor falou assim, como que implantar a cultura do reino no coração dos filhos? Muito correto. Não é que eu estou dizendo que o senhor está certo, que eu estou fazendo uma avaliação. São palavras que combinam com o Espírito Santo coloca, nós que estamos falando da palavra. Você tem que colocar a visão do reino no coração dos filhos. De que maneira você vai viver como Cristo viveu, como Jesus pensou, como Jesus falou, como Jesus andou. Abandona o mundo. Você é separado. Se você fizer um estudo, o que significa que Deus, desde o começo do mundo, ele separou muitas coisas. A primeira coisa que ele fez para separar, antes da lei, foi separar o sábado. Que é para a gente descansar, porque Jesus que é o nosso descanso. Então, quem tem Jesus no coração, Jesus Cristo é o nosso sábado. Nós descansamos nele. Olha que coisa interessante. Então, o ourives sabe que está no ponto certo quando ele vê a própria face. Então, a importância de nós vermos uma vida, porque não adianta. Com o tempo, cada um assume o rosto da sua verdade. Não adianta. Tem velho que é rabugento, porque ele sempre foi rabugento. O senhor concorda? Tem velho que é impaciente, porque sempre foi impaciente. Não deixou Cristo transformar o coração. Então, como que você impõe a cultura do reino? Dizendo que o reino de Deus não é um lugar, não é um espaço, não. O reino de Deus é justamente a presença de Deus na sua vida. Porque Ele está dentro de nós e é Ele que vai nos mudar. E para mudar, tem que mudar o coração. Ninguém muda a criança dando aulas para ele de como se comportar. Olha que é uma coisa interessante. Um menininho que eu conheço, que eu tenho um apreço muito grande, até eu escrevi um livreto para eles, né? Um livro para ele, como ele viver a vida, o meu amiguinho da igreja, e um dia, olha como é bom a escola dominical com professores assim que tem a cultura do reino para ensinar para as crianças. Falou assim, ele fez uma arte, a mãe dele falou, mas Lucas, como que você fez uma arte dessas, Lucas? Como que você pode explicar para mim fazer uma arte dessa? Ele falou, sabe, mãe, 5 aninhos ele tinha. Sabe, mãe, é que meu coração é ruim. Eu aprendi na escola dominical que o meu coração é ruim. Por isso que eu fiz isso que está errado. A senhora me perdoa, mãe? Olha, uma criança, isso que é implantar a cultura do reino, ele ter percepção.
de que o que ele faz vai prejudicar o outro. Você não precisa falar coisas maravilhosas, frases maravilhosas, nada disso. Porque com criança, se fala como criança. Então, uma filha minha, ela mora no 5º andar de um prédio. Eu posso contar isso, né, Rose? Pode. Mora no 5º andar de um prédio, e ela ia indo com o filho para a escola e falou para o filho: você não suba lá no 6º andar pela escada. Pois ele subiu. Quando ela abriu a porta, falou: mas como que você está aí no 6º andar, menina? Ele falou assim: desce. Ele fez assim, com o ombro. Daí desceu. Ela falou: olha, você fica aqui que eu vou pegar no seu, que você fica aqui. O que ele fez? Ele desobedeceu. Então, acontece o seguinte: quando entrou dentro do mas assim, o elevador, ele ficou de cara amarrada, mas ela não falou nada. Ele fez 3 malcriações para ela. Resmungou, fez assim com o ombro e ficou de cara amarrada. Quando ele chegou da escola, ele tomou seu banho, ele jantou, pensou que estava tudo bem. Essa moça pegou o filho dela, pôs ele sentadinho lá, não sei se foi perto da cama, algum lugar, e falou: vamos conversar? Vamos ver o que aconteceu na hora do almoço. Daí recordamos o que ele fez. Daí ela falou assim para ele: onde está teu coração? O menino começou a chorar. Por quê? Porque deixou o Espírito Santo agir. Glória a Deus. É assim que a gente implanta a cultura do reino. Você tem que falar: filho, porque se a gente... Eu falo sempre assim, muitas pessoas leem a Bíblia, meus amados irmãos que estão escutando, como se fosse uma narrativa, uma história. E é mesmo, uma história. Só que cada história tem um princípio moral. Então, por exemplo, assim, é verdade que cada história tem um princípio, cada narrativa é um princípio moral. Então, o que acontece? Quando Deus desceu naquilo que ele chamava de santuário, que era o jardim do Éden, ele foi atrás lá do rapaz, lá do Adão. Ele não perguntou: Adão, por que você fez isso? Ele já sabia. Ele só perguntou: onde você está? E a pergunta que nós temos que falar para os nossos filhos: onde você está? Onde está teu coração? Se você estivesse perto de mim, provavelmente poderia ter falado para Adão: você não estaria errado. Fica perto de mim para eu te ajudar a ser feliz. É isso que a gente tem que falar para os filhos. É verdade. Agora, antes que a senhora continue, dona Marlene, deixa eu falar, porque nós temos aqui uma audiência bem grande. Muitas pessoas chegaram depois. Você que chegou depois, deixa eu te informar. Nós começamos hoje uma maratona de 21 dias. Tá? 21 dias. Nós vamos estar aqui 21 dias, todo dia às 9 horas, ministrando para a família e orando pela família. Sabe qual é o tema desses 21 dias de desafio? O desafio de 21 dias, sabe qual é o tema? Minha família vai viver um milagre. Minha família vai viver um milagre. Um milagre. E a minha primeira convidada foi a Marlene Guerrato. Amanhã vamos ter um outro convidado aqui que vai compartilhar conosco. E antes, no final, nós estamos terminando a nossa live. Mas antes de terminar, eu vou orar por você. Vou orar por sua família. Vou orar por sua casa. Agora, eu quero te pedir uma coisa. Você não pode faltar nem um dia. São 21 dias e começa hoje. Eu vou estar aqui 21 dias ministrando sobre a sua casa, ministrando sobre a sua família. Outro sim, para você receber a tarefa de hoje, você tem que entrar no Telegram. Vou mandar uma tarefa e também vou gravar uma oração para você orar com a sua família. Só que aqui, você tem que... tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo tem um telefone, um WhatsApp. Você manda uma mensagem, tá? Minha família vai viver um milagre. Escreve lá uma mensagem nesse WhatsApp, você recebe um link. Nesse link, você entra no Telegram, lá na minha lista VIP. E aí você recebe, então, a tarefa de hoje, vai receber a oração que eu vou fazer para você orar com toda a sua família aí, ok? Bom, Marlene, você tem mais 5 minutos para deixar uma mensagem
Tá? Uma Preste mensagem. uma palavra para todos nós aí, 5 minutos, depois eu vou orar com o pessoal. A mensagem é a seguinte: quem não tem, não pode dar. Então, eu não posso dar o que não tem. Então, o que, que nós temos? É que fazer uma reciclagem com os pais que se sentem responsáveis, porque nós somos responsáveis, nós não, pela educação religiosa dos filhos, cristã. Você não pode colocar na igreja a responsabilidade dela educar seus filhos. Ela pode ajudar a fortalecer, mas a escola primeira que a criança tem sobre Deus, sobre a presença de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, é através do colo da mãe e do pai. Então, os pais têm que se regenerar, pedir perdão de todos os erros, dessa sonegação de informações sobre Deus que eles têm. Tem uma dívida com as crianças, de não ensinarem quem é Deus, de não levarem para a igreja, de não ensinar o que é sagrado, de não falar do nosso destino, de não falar da nossa missão, de não falar da soberania de Deus, de trazer paz e alegria para as crianças, dizendo: está errado o que aconteceu, mas assim, errado, não aconteceu uma coisa difícil, mas está certo, que Deus está nos ensinando. Ensinar o valor do sofrimento, ensinar o valor de servir o próximo, ensinar a responsabilidade de fazer o que Deus quer, falar do reino de Deus. Mas os pais têm que aprender primeiro o que é o reino de Deus. É isso que eu quero falar, é essa a pergunta. Que lindo! Porque, Agora, olha, a criança aprende pelos olhos. A gente aprende bondade pelos olhos, aprende ternura pelos olhos, aprende a ser malcriado porque enxerga. As crianças são um reflexo, os filhos são um reflexo da educação dos pais. Agora, existem pais que foram excelentes e filhos que são desobedientes. Aí entra aí a possibilidade que cada um tem de dizer sim ou não. Mas que o lar é o primeiro lugar da informação sobre Deus das crianças, porque, olha, nós temos o útero materno, saindo do útero materno, nós temos o útero social, que é o lar, a escola e a família. Se o lar está bem, a criança vai bem na escola e vai bem depois na sociedade, e eles darão fruto. Então, eu quero só, terminando, pastor, esse lavandeiro e esse ourives, que ensinaram para nós o que é purificação. A palavra de Deus diz assim, que quando nós tivermos purificados como ourives purifica o ouro, tivermos limpos como lavandeiro com a potassa, ele limpa a lã, daí nós podemos oferecer ofertas justas ao Senhor. E é a primeira vez que aparece nas traduções essa expressão, ofertas justas. Que são ofertas justas? Porque Deus está cansado dos nossos louvores, das nossas festas, das nossas obrigatórias, vamos dizer assim, que deve sim, a gente tem que colaborar com a nossa igreja, trabalhar para as despesas da igreja, mas a gente pensa que dando dinheiro só para a igreja Deus está satisfeito, não. As ofertas justas que Deus exige de nós, que está escrito em 2 Pedro 9, que fala que nós somos os filhos de Levi, fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para o Senhor. As ofertas justas que uma família oferece a Deus é falar bem dele, muito bem de Deus, para os filhos de tal maneira que eles sejam missionários, continuadores da mensagem e da ordem que está em Mateus 28, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem que eu quero descer. Mas eu quero convidar todos vocês, a Marlene vai estar participando também desse momento aqui, mas antes, deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Eu vou colocar essa foto aqui. Então é uma foto bem bonita, né, Marlene? Aí. Eu vou colocar essa foto lá no feed, tá? E você vai colocar o que você aprendeu lá. Você vai colocar hashtag, coloca o que você aprendeu, marque alguém, e aí amanhã eu vou sortear um livro. Vamos orar, então? Vamos. Eu quero que Posso você, orar? onde quer que você esteja, eu quero que você agora, se você estiver com seu filho, com a sua filha, tá? Amanhã eu quero que você pegue uma foto de toda a sua família, esteja com você aí, amanhã, às 9 horas, esteja com essa foto com toda a sua família, que nesse momento você vai abraçar a sua família e nós vamos orar por ela. O tema
desta maratona é: minha família vai viver um milagre. E nós vamos orar por isso agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, de hoje, Deus de sempre, Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai que nos ama de forma incondicional, Pai que nos quer tão bem, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que através desta reconciliação pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santifica o teu nome na nossa vida, no nosso casamento e na nossa família. Pai nosso que estás nos céus, ministra a nós de forma sobrenatural o teu milagre. O Senhor sabe o que cada mãe precisa. O Senhor sabe o que cada pai precisa. O Senhor sabe o que cada filho precisa. O Senhor sabe o que cada filha precisa. Quantos pais estão agora orando porque a filha nem em casa está, foi embora, tomou um rumo diferente daquele que estava no coração de Deus e dos pais. Quantos filhos não estão em casa, tomaram um caminho diferente, e agora nós nos levantamos em oração, clamando para que o teu Espírito Santo alcance o coração desta filha, alcance o coração deste filho, alcance o coração destes filhos. Pai, nós cremos em milagres, e nós cremos que dentro de poucos dias, muitos destes que estão nos acompanhando vão contar um milagre, vão contar o que o Senhor fez, está fazendo, vão contar que houve a manifestação do teu poder na casa e que o filho foi tocado, a filha foi tocada, o Senhor os trouxe de volta, assim como aconteceu com o filho pródigo. Pai, eu oro por cada casa, por cada família, por cada lar. Eu oro por cada lar que está sendo representado por alguém que parou para assistir esta live. Eu continuo orando pela Marlene Guerrato. Fortalece-a a cada dia, renova suas forças para que ela, como um instrumento de bênção, continue ministrando sabedoria sobre as nossas vidas. Pai, eu abençoo cada casa, cada família, cada lar, cada casal, cada filho, cada filha, cada pai, mãe, sogro, sogra, genro, nora. Eu abençoo a família. E nós estamos abrindo hoje, Senhor, essa maratona, essa jornada, 21 dias de ministração e oração, declarando sempre: minha família vai viver um milagre. Eu gostaria que todos vocês que estão conosco agora declarassem: minha família vai viver um milagre, em nome de Jesus. Não deixe de estar conosco, então, amanhã. Traga mais um. Amanhã avisa todo mundo, traga mais um com você. Vai lá no feed, eu vou postar essa foto, coloca o que você aprendeu, o que significa esse momento para você, coloca hashtag Criando Filho para Deus, marque alguém e marque esse telefone que está aqui, ó. Entra no canal lá no Telegram para você receber a tarefa de hoje. Marlene, Deus abençoe, viu? Amém. Obrigada. Foi muito bom tê-la conosco aqui, ó. Obrigada, pastora Jotes. Vou te chamar outras vezes, viu? Obrigada. Isso é uma satisfação. E aí você vem aqui em casa tomar café com a gente e já deixa uma palavra. Eu vou tomar agora. Tá? Gente, Deus está no controle. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa casa está debaixo da graça de Deus até amanhã. Até hoje à noite no nosso culto no YouTube. Hoje à noite no nosso culto no YouTube. Espero vocês também. Deus abençoe. Amém. Eu tenho certeza que você gostou desta mensagem, destes conselhos. Clique aqui no gostei, deixe o seu comentário, sua pergunta aqui embaixo. Clique no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que são 21 dias,
21 live, 21 vídeos. Se você está assistindo no mês de julho, está acontecendo esta maratona, está acontecendo esse desafio. Então você pode participar todos os dias às 9 horas da manhã no Instagram. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer e olha, não perca os próximos vídeos desta série de 21.